Em nome de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária do dia 21 de março de 2016. Peço ao senhor vereador Valmir Saquete que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, ele ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão, de seus misericordiosos. Peço ao senhor segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da quinta sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2016. Ata da quinta sessão ordinária da 13ª legislatura da quarta sessão legislativa realizada no dia 14 de março de 2016, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Adilson Kilka, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Domar Sadlowski, Euseni Beck, Johnny Mário Machado, Raimundo Valder, Valmir Saquete e Verônica Alves. No uso das suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da quarta sessão ordinária do exercício 2016. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 03/2016, que autoriza a abrir crédito adicional suplementar através da anulação de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Quarto, leitura das correspondências recebidas. Quinta, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei 03/2016 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Kilka, Johnny Mário Machado, Domar Sadlowski, Verônica Alves, Alexandre Lozzi e Antônio Carlos Contesini. Em seguida, o senhor presidente colocou a mesma em primeira votação, sendo este aprovado por unanimidade. Sexto, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Verônica Alves, que fez a sugestão de colocar os projetos de lei 03/2016 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo o uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo este aprovado por unanimidade. Sétimo, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 03/2016 em segunda e última discussão. Não havendo o uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. Oitavo, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Johnny Mário Machado, Euseni Becker, Alexandre Lozzi, Adilson Kilka, Raimundo Valder, Verônica Alves e Antônio Carlos Contesini. Nada mais sendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa e está disponibilizado no site da Câmara Municipal. Coloca a ata em discussão única. Coloca a ata em votação. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 004/2016. Projeto de lei 04 de 15 de março de 2016. Altera a redação do artigo 40 da lei 1570, que dispõe sobre a carga horária do quadro de pessoal. Rodrigo Praz, prefeito municipal do Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 40 da Lei número 1570, de 2 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 40. O servidor de carreira, incluindo o quadro pessoal, ficará sujeito ao regime de 40 horas semanais de trabalho executando-se o cargo de assistente social, cuja carga horária será de 30 horas semanais. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o artigo 1º da Lei 1709 de 2010 e o artigo 1º da Lei 1849 de 2013. Gabinete do Prefeito Municipal do Estado de Rio do Campo, do Estado de Santa Catarina, em 15 de março de 2016. Rodrigo Praz, prefeito. Peço ao segundo secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 005/2016.
Projeto de Lei 05 de 21 de março de 2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento do município de Rio do Campo. Rodrigo Praz, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do município de Rio do Campo crédito adicional suplementar no valor de R$ 395 mil para a suplementação do seguinte programa. Órgão 03, Secretaria de Administração e Finanças. Unidade 01, Coordenadoria de Administração e Finanças. Função 04, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 2, Gestão Administrativa, Técnica Financeira com Transparência e Eficiência. Projeto 1045, Construção do Centro de Eventos. Categoria Econômica da Despesa 04, Investimento. Modalidade de aplicação de despesa 90, Aplicação direta. Elemento de despesa 51, Obras de instalação. Artigo 2. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do município de Rio do Campo crédito adicional suplementar no valor de R$ 305 mil para a suplementação do seguinte programa. Órgão 05, Secretaria de Serviços Urbanos. Unidade 03, Diretoria de Obras, Transporte, Serviços, Edificação Pública e Urbana. Função 15, Urbanismo. Subfunção 451, Infraestrutura Urbana. Programa 005, Gestão e Desenvolvimento Urbano. Projeto 1009, Pavimentação de vias públicas e urbanas. Categoria Econômica da Despesa 4, Despesa de Capital. Grupo da Natureza da Despesa 4, Investimento. Modalidade de aplicação de despesa 90, Aplicação direta, Elemento da Despesa 51, Obras de instalação. Artigo 3º. De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso 4º, serão utilizados como recursos para a abertura do crédito suplementar de que trata a presente lei, a ser operada mediante decretos específicos as receitas provenientes da operação de crédito autorizada pela Lei número 2085, de 30 de dezembro de 2015. Parágrafo 1º. Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, seguindo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido ao crédito disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O saldo da operação de crédito contratada por força da lei referida no caput deste artigo, que não for liberada durante o exercício, deverão ser incorporadas na previsão orçamentária do próximo exercício. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 21 de março de 2016. Rodrigo Praz, Prefeito Municipal. Jean Carlos Kiko, Secretário de Administração e Finanças. Peço ao senhor segundo secretário que faça a apresentação da indicação 004/2016. Indicação 04/2016, de 11 de março de 2016. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, apresenta, requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao Prefeito Municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que seja encaminhada uma estátua em tamanho natural do Padre Cornélius Canneberg, com memorial descritivo histórico na rótula rotatória da entrada da cidade de Rio do Campo. Justificativa. É razoável deferir-se ao pedido acima exposto, vez que o Padre Cornélius, em memória, foi um importante cidadão para o nosso município. Recebeu da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo o título de cidadão rio-campense em 6/06/4/1974 e também a homenagem de amigo da comunidade em Florianópolis, Santa Catarina, dia 29/5/1980, concedida pela TV Catarinense, TV Santa Catarina, TV Coligadas, Rede Brasil Sul. Atendendo ao pedido do senhor José Inácio Hernandes Ribeiro, que solicitou que o vereador subscrito o representasse, abaixo segue um breve histórico do saudoso Padre Cornélius. Nascido em 30 de 1 de 1908 em Reicha, Alemanha,
filho de Francisco e Helena. Sua ordenação ocorreu em 28 de setembro de 1935. O reverendíssimo Padre Cornélios chegou à cidade de Rio do Campo em 20 de 2 de 1967, permanecendo até seu falecimento, ocorrido no Hospital São Luís, em Rio do Campo, em Campo Alegre, Santa Catarina, no dia 1º de setembro de 1989, com 81 anos de idade, sepultado na Igreja Matriz de Rio do Campo. No livro Vidas no Tempo, Rio do Campo e sua história, de Dante Bonin e Vitor Butzke, 1992, se encontra a seguinte citação sobre o Padre Cornélios: apesar de sexagenário, o elemento decisivo e primordial para a vida cristã e social de Rio do Campo, demonstrando todo o seu carinho pelo riocampense, naturalizou-se cidadão brasileiro, para assim melhor ser atendido pelas repartições públicas brasileiras. Além do benefício religioso, trouxe para Rio do Campo inúmeras obras, todas conseguidas junto aos amigos da organização de beneficência de sua mãe pátria Alemanha. Podemos citar aqui a construção do Salão Paroquial de Rio do Campo, a Casa das Irmãs, Casa para o Médico, construção do atual Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, bem assim, quase todo o equipamento para o funcionamento do hospital. Ante ao exposto, é sensato que atenda o pleito da presente indicação, uma vez que o Padre Cornélios faz parte da história de Rio do Campo e merece homenagem. Dione Mário Machado, vereador. Coloca a indicação 04/2016 em discussão única. Vereador Dione. Bom, eu fiz essa indicação como consta aqui, está bem digitado. Pamela, obrigado aí pela parte que me ajudasse, Darcy. Obrigado, Zé, também pelo que indicasse. Então, acho que a necessidade que Rio do Campo a gente realmente não cultua bem as pessoas que foram o alicerce de Rio do Campo, as pessoas que realmente fizeram a grande parte, a mais pior da nossa história, que foi o começo da nossa cidade. Então, o referido Padre Cornélio Guilherme era um. Então, a nossa cidade, ela, no mínimo, uma homenagem, hoje, como diz ali, uma estátua. Então, para todo mundo que não conheceu, querer pelo menos conhecer. Nós aqui, quem viveu uns tempos mais atrás, eu, graças a Deus, fui batizado por ele, tive a primeira comunhão também por ele, a minha primeira Eucaristia por ele também. Era amigo dele, conversava, cortava grama aí no pátio da igreja na época e fazia parte, eu cheguei até ser coroinha da igreja quando ele fazia a missa das crianças no sábado, que hoje nunca mais ia um padre fazer isso, então também é um atrativo que todo sábado nós tinha a missa das crianças. Então, falar do Padre Cornélio é uma coisa que já está na cabeça, na verdade, todo mundo sabe a importância que teve para a nossa cidade. Foi um excelente cidadão, um excelente padre. Então, veio para cá, acabou a vida dele por aqui. Então, para a chegada desse hospital, todo mundo sabe, talvez outros não saibam, mas o projeto era aqui, onde é a Chapeação Resch, e talvez aquele hospital seria do tamanho que é hoje o posto, que é para ser o futuro posto do Mirador. Mas como ele tinha aquela consciência futurista, que pensamento futurista, ele conversou com o senhor Ernesto Bernardino, que era o prefeito na época, e achou que aqui tinha que funcionar que nem na Alemanha, tem que se pensar e fazer as obras futuristas. Então eles negaram aquele pedido, aquele projeto do SUS, e foi aonde que começou uma luta travada firmemente entre ele, o ex-prefeito Ernesto Bernardino, e também com a ajuda do ex-governador Espiridão Amin. E o Padre Cornélio, em várias situações, como é sabido, ele foi buscar dinheiro para a construção desse hospital e para equipamento na Alemanha. Então, acho que nada mais justo, se for ficar falando, você também pode falar, depois o Sr. José Inácio está escrito nessa tribuna. Eu acho que é uma singela homenagem de nossa parte, né? Então, pedir aí ao executivo que aí uma estátua dessa aí, ela vai, pelo que eu ouvi falar, em torno de 7, 8 mil reais. Então, tem os caras que são artistas, tem o irmão da Deja aí que faz esse tipo de estátua, né? Então, indicar que faça isso aí na roda, como está descrito aqui. Se não der ali, que seja outro lugar, mas que se faça, porque tendo um monumento aí é bem mais fácil as pessoas que chegam aqui querer saber quem é, e esse foi um homem que
engrandeceu do campo e merece essa nossa homenagem. Então peço aos vereadores que seja companheiro e aprove essa indicação e que a administração executa esse pedido que é de toda a sociedade rio-campense. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Johnny, também concordo, né, com a sua indicação. A gente sabe, né, de ver o que no município nasceu aqui. A gente sabe da importância que foi esse padre para a gente, né, para a família, para o município de Rio do Campo, né, a história dele, né, com certeza foi muito lembrado no município. Até tem uma estátua lá no hospital, mas vejo da importância também, né, com certeza. Então, eu estou aí levando essa indicação, né, ao executivo e conversar para ver a possibilidade, de repente, de estar fazendo essa estátua. Eu acho que é mais uma vez, né, lembrando, né, do grande trabalho, né, da grandiosa obra que ele deixou no município de Rio do Campo e o deixou na memória das pessoas, né, que eu acho que isso fica marcado para sempre, né. Então, eu acho que isso também é uma história, né, não deixa de ser uma história, uma estátua dele ali, né, para estar lembrando sempre, né, nosso saudoso Padre Cornélio. Está levando aí só nosso prefeito para estar discutindo esse assunto. Coloco a indicação 04 em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei 04/2016 em primeira discussão. Vereador Raimundo. Presidente, no início, quando eu peguei esse projeto na mão, eu achei ele um pouco meio chato, assim, porque quando veio aqui para a Câmara, na época, um projeto para nós regularizar todos os funcionários na época, né, de 40 horas. Então foi aprovado aqui nessa casa também, né. Então, mas como foi aumentada a carga horária na época, foi aumentado o salário junto, né. E agora essa carga horária aqui vai ser diminuída e o salário fica na mesma. Mas aí pegando e vendo a lei, vendo que é um direito do funcionário, né? Isso já é lei federal, então eu acabei me convencendo e vim que é um direito do funcionário. Então nada mais que nós ir contra a lei, né? Então eu vou declarar aqui o meu voto a favor, né? O projeto, porque vendo o projeto e vendo a lei, já é uma lei federal que protege a categoria, né? Então já no momento sou a favor do projeto, né? Vereador Johnny. Eu também vou ser favorável, mas eu vou ter que deixar falado aqui. Não é culpa de vocês, profissional, porque a lei saiu lá de Brasília, né? Mas eu acho que o cidadão de bem lá do Congresso Nacional, quando eles fazem um projeto desse, então eles pelo menos eles podiam ter colocado uma renúncia de receita. Eu acho que a pessoa pode trabalhar 30 horas, então tivesse uma renúncia de salário em cima disso, né? É lógico que quem defende o salário sempre quer ganhar o melhor salário. Mas eu acho que é perante os funcionários, como diz o Raimundo, né? Todo mundo tem que cumprir. Então, se eles mudaram a lei, eles já deviam ter botado uma cláusula lá, se o profissional quiser 30 horas, então que ele ganhasse as 10 horas a menos, né? Então, seria uma ideia que eles deviam ter feito lá, né? Como é lei nacional, nós aqui temos que cumprir, né? E ainda sugiro a vocês que, como já é de 2010, que procurem os seus direitos, porque direito negado a gente não deve passar para trás, que se vocês quiserem buscar esse tempo perdido, né? Enfim, é 5 anos, mas eu acho que por isso que o Brasil está virando essa anarquia que está aí, sai esses projetos lá, quem é beneficiado é uma beleza, realmente é bom, então a lei te ampara em 30 horas, ganhando o mesmo que ganharia com 40 horas, então legal por um lado, mas eu torno a dizer, em presença de vocês, que deveria ter renúncia de receita de 10 horas, mas é assim o projeto, então vamos ser favoráveis. Obrigado. Continua a discussão. Coloca o projeto de lei número 404 de 2016 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei 05/2016 em primeira discussão. Vereador Pironi. Esse projeto 05, ele é um projeto de suplementação, onde vai estar fazendo, na verdade, uma adequação nos recursos, né? Nós temos aquele último projeto que a gente aprovou em final de ano, que seria financiamento do BRDE para compra de um
de um ônibus, um dos objetivos, né, para estar fazendo o transporte universitário. E segundo a administração, já vendo aí com o banco pessoal, então esse recurso não poderia ser usado para a compra de um ônibus que vai circular intermunicipal, seria dentro do município. Então, e temos também o calçamento da pavimentação, né, de uma rua, essa rua ali onde é o trevo do João Paulo. Então, se ia transferir, né, então pegar o recurso do Fundam para comprar o ônibus e estaria suplementando, então, para depois fazer a rua, então, esse dinheiro. Então, seria, na verdade, o mesmo recurso, só trocar a fonte dele, né? Então, está usando o recurso da pavimentação para comprar o ônibus e, no caso, do financiamento para a pavimentação das ruas. Então, a gente é a favor do projeto, até porque a gente buscou esse projeto para estar financiando, então, a compra desse ônibus. Continua a discussão. Coloco o projeto de lei 05 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, solicito que coloque a segunda votação o projeto de lei de 04/2006 e o projeto 05/2006. Coloque em discussão única a sugestão do senhor vereador Veroni Alves em colocar-se o projeto de lei 04/2016 e 05/2016 em segunda e última discussão e votação. Coloca a sugestão do senhor vereador Veroni Alves em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei 04 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei 04 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei 05 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei 05 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre ao senhor José Inácio. Boa noite a todos presentes, os vereadores. Eu agradeço muito pela aprovação em unanimidade. Eu acho que nada mais justo a gente fazer homenagem ao Padre Cornélio, porque tudo que ele fez para Rio do Campo. Então, eu gostaria de falar algumas coisas sobre ele, já que eu era muito amigo dele, além disso, meu paciente. O Padre Cornélio, era muito difícil a gente fotografar ele, filmar ele, fotografar só no voo mesmo, que é difícil. E a RBS, em 1980, pela primeira edição dos Amigos da Comunidade, foi contemplado o Rio do Campo através do Padre Cornélio. O Rio do Campo mal gatinhava. Só quem viveu, que nem eu, que vim em 77 e acreditei em Rio do Campo, é incrível, o padre já foi reconhecido em nível estadual. Nem se via Rio do Campo, talvez nem no mapa lá, né? Outra coisa, o Padre Cornélio, uma vez ele disse para mim, doutor, hoje, isso era num sábado, ele disse, amanhã, e lá na Alemanha, não me lembro que localidade que era, ele disse, estarão fazendo uma festa na igreja, que nem essa festa que se faz aqui, né? E essa festa, todo o dinheiro arrecadado vai ser trazido para Rio do Campo, para o hospital, né? Então, é incrível, o povo lá nem sabia onde é que era Rio do Campo, né? E também na última reunião que eu participei, que eu era da diretoria do hospital, o padre, nunca me esqueço disso, ele chegou, teve um que falou, nós
poderíamos fazer uma ala para as pessoas que têm mais condições, com um quarto, com um tipo suíte, sei lá. E ele disse para mim, para nós todos, que enquanto ele fosse vivo, ele queria que todo mundo fosse atendido igual. Eu nunca esqueci disso. E ele gostava muito de ver a construção, as construções de Rio do Campo. Então ele chateava muito quando via uma casa sendo arrastada ou uma pessoa indo embora de Rio do Campo. Ele adorava a construção. Quando eu estava construindo a minha casa, ele via todos os dias lá. Entende? E ele era um alemão bem teimoso. Isso aí é uma história, é uma passagem meio pitoresca, que tem aquela curva chamada de Padre Cornélio, para quem não sabe, ele dirigia, o jipe dele tomou o jipe na curva. Ele saiu do jipe, rasgou a carteira no mesmo momento, nunca mais fez carteira. A televisão dele, ele queimou a televisão. Meio teimoso, pegou, não tinha mais televisão. Não comprou outra e mandou arrumar. E eu lia só o jornal, na época a Folha de São Paulo vinha para ele. Então, o Padre Cornélio, nada mais justo do que uma homenagem que a gente vai fazer para ele. Eu achava interessante, na entrada da cidade, como Passo Fundo tem a estátua do Teixeirinha, que acho que nunca fez nada por Passo Fundo, só cantava. Então, o Padre Cornélio, na entrada ali, já tem até um pedestal aí, colocar um busto do padre. Porque Rio do Campo hoje, não é por causa do meu Face, mas tem muito, o Rio do Campo está saindo um pouco do anonimato, tanto de eu publicar coisas do meu Face sobre o Rio do Campo. Aquela cachoeira que está ali, ó, ninguém sabia. É uma coisa linda, isso aí é uma coisa para vocês pensarem, um dia fazer um ponto turístico. Então, eu quero que Rio do Campo seja lembrado, quando se chega aqui, ó, vou lá na terra do Padre Cornélio, tá? Porque ninguém fez o que ele fez, ninguém. Vocês não têm ideia do valor daquele hospital hoje para construir, não é verdade? E tudo isso foi com os amigos dele na Alemanha. Obrigado. Obrigado, José, pela presença aí. A casa está à disposição, na hora que precisarem. Deixa a palavra livre. Vereador Johnny. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. E a todos que aqui assistem a sessão. Então, em especial aí ao Zé Inácio. Então, Zé, a ideia está plantada, mas eu peço que não seja um busto. O busto já é aquele que tem lá na frente do hospital. Eu acho que, como tu falou ali, bem frisado, esse tempo eu tive aí fazendo umas viagens aí por 17 estados da nação. Tem cidades aí que tem cada Zé Ruela nas entradas aí que chega a te dar uma polvorosa. Tu só querer saber a história dos caras e homenagear na cidade. Queira ou não queira, tu vai lá para ver quem que é e acaba sabendo da pessoa. Então, nada mais justo, realmente uma grande estátua dele, que seja o tamanho natural dele, um tanto maior. Eu estive numa cidade que eu não me lembro o nome, lá onde tem o Padre Cícero. Não lembro o nome da cidade agora. Mas é incrível tu passar lá, daí porque tu viu na TV, todo mundo quer chegar. Então aqui não vai ser diferente. Foi um cidadão riocampense, ele foi amigo de todo mundo precisou, nós estamos precisando dos feitos dele até hoje. Então ele e as pessoas da época, se um dia alguém quiser ter mais informação de como foi a construção desse hospital, também o seu Ernesto Bernardino, que era prefeito na época, está por aí, ele passa informação que a gente nem imagina o que aconteceu nos bastidores da construção desse hospital. Então, eu torço para que seja feita essa singela homenagem, que na verdade já não é mais para ele, que para ele isso nada mais serve, é para nós mesmos e para as pessoas que vão visitar e vão estar querendo saber quem foi o padre, que ele já não faz mais parte desse plano, mas é as memórias que ficam. Então, de minha parte, seria isso. Boa noite, obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Raimundo. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos assistem. José, eu acho que foi quando tu pediu para o Johnny para trazer essa indicação para a Câmara, eu acho que tu pensou bem e pensou numa pessoa que foi muito importante para o Rio do Campo. O Padre Cornélio, na época, além de ser padre, ele foi prefeito do Rio do Campo também, porque os prefeitos, mais na época o seu Ernesto, depois
daí veio depois o Pedro também, e ele sempre vinha dando conselho e ajudando e pedindo como é que era para ser feitas as coisas, e geralmente eles escutavam. Então ele foi o padre, foi o prefeito de Rio do Campo, e sempre que trouxe as coisas para Rio do Campo, pedia para ser divulgado. A Alemanha mandava para cá, mas nem queria saber onde é que era Rio do Campo, para que o padre Cornélio queria. Eles mandavam porque o padre tinha interesse de ajudar o município, fazer o município a crescer. Eu, assim, Zé, eu fui o motorista dele, uma motorista das aranhas, do charrete. Cansei de vir buscar o padre Cornélio no Rio do Campo, e levar de volta para o Carneiro, há alguns anos. Fui coroinha dele também na comunidade do Ribeirão Carneiro. Então era uma pessoa que conversava muito com a gente. Ele vinha conversando, explicando, gostava de ver as coisas bem feitas. Quando ele via uma coisa bem feita, ele se admirava e contava. Então era uma pessoa que conversava bastante com a gente, assim, e sempre dando umas ideias boas, conselho bom, né? Então, eu acho que nada mais de nós fazer essa homenagem para ele e deixar uma estátua na entrada do município. Na época, eu acho que foi o Pedro que fez aquela estátua, que mandou fazer lá, e nós já comentamos aquela vez, se fosse feita uma estátua grande, colocasse na entrada da cidade. Todo mundo chega e já vê, porque quantos que nunca viram a imagem do padre lá no hospital? Gente que nunca vez passou por lá, não se interessou também. E se está na chegada da nossa cidade, eu acho que seria muito importante. Por isso que eu já fui, John, a favor da tua indicação, que eu acho que nada mais que uma homenagem para fazer para uma pessoa que nem foi o padre Cornélio. Eu acho que ele merece e merece muito. Ele talvez não vai estar lembrando, está vendo, talvez está escutando, mas quem passar por aqui vai ver e vai lembrar do que o padre Cornélio foi para o Rio do Campo. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Adilson. Boa noite, presidente, demais vereadores. Boa noite a quem nos assiste. Bom, também, doutor José Inácio, quero parabenizá-lo pela essa iniciativa, essa ideia de estarmos homenageando o falecido padre Cornélio com uma estátua aí na entrada da cidade. O padre, por vir aqui, a gente pode concluir que ele lá na Alemanha deveria ser um grande líder na Alemanha, para vir para Rio do Campo, tomar a iniciativa de construção de hospital e o país dele, sem conhecer a nossa cidade, né, oferecer o recurso, ele trazer o recurso de lá para cá, com certeza ele era um grande líder naquela cidade onde ele morava na Alemanha, como ele era aqui em Rio do Campo. Hoje, que nem o doutor citou aqui, hoje não se calcula, fosse começar um hospital desse, né, o quanto se gastaria. Mas a gente, como agora nessa gestão da administração, como todas as outras, a gente vê a dificuldade de a gente estar mantendo só esse hospital, né? Então, toda a administração passa por momentos difíceis. Hoje, né, graças a Deus, pelo empenho da diretoria, né, os médicos, né, o Dr. Kleber aí presente, né, o esforço, a gente tem um hospital que está caminhando bem, né, com a ajuda de todo o povo do município, né, que também ajuda, contribui. Então, eu acho que se fosse para a gente começar hoje, né, uma construção dessa sem um grande líder, que nem ele foi, seria muito difícil. Isso, muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Veroni. Boa noite, presidente em exercício, em nome deles, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar também, né, José Inácio, aí, que fez a indicação ainda, né, para fazer a estátua. Quero cumprimentar também a nossa assistente social, que é a Stephanie e a Karina, né, parabenizar pelo trabalho que estão exercendo junto à Secretaria de Assistência Social. Dr. Kleber, né, já que falando em hospital, falando em médico, né, Dr. Kleber presente também, né, Marcelo também, então, pessoa importante, outro dia esteve aqui na Câmara também, colocando o trabalho da assistência, né, então está aí prestigiando também, minha esposa, minha filha, né, todos Osmar, então a cada um que nos assiste aqui também. Primeiro, então, né, já que estamos falando aí dessa indicação, então, já parabenizei o doutor José Inácio aí pela sugestão de estar trazendo essa indicação e fazer até uma reflexão e pedir para, né, a gente estar até divulgando isso, porque é uma grande importância, é um legado que ele deixou.
né? Esse legado que ele deixou, que, né, o próprio Zé aqui já colocou. Então, a simplicidade que ele tinha de fazer as coisas, né, não distinguir, né, as classes, tratar todo mundo igual, a solidariedade, a ajuda que ele colocava, né? Então, a gente, além da estátua, acho que nós devemos estar resgatando essa história bonita que ele deixou. Então, essa lição que ele deixou para nós. Eu vejo, então, que quando nós temos liderança, quando nós temos pessoas de credibilidade, as pessoas acabam acreditando, investindo. Foi o que aconteceu na época, como colocado aqui, pessoas lá de outro país investindo, né, pelo conhecimento, pelo caráter que nós tínhamos o nosso padre trazendo esse recurso. E hoje eu vejo, então, desde o nosso pessoal trabalhando, os funcionários, enfermeira, médico, principalmente a diretoria, a sociedade, então, pessoas sérias onde a população está fazendo a mesma coisa. Então, acho que é isso que nós temos que estar buscando, esse legado, e essa ajuda, esse hospital bonito que nós temos hoje, reformado, atendendo bem a comunidade, é graças a esse respaldo, né? Essa credibilidade que estão, de repente, se espelhando naquela estátua que está lá na frente, né, pela simplicidade do Padre Cornélio. Eu acho que esse legado, esse resgate da história, essa lição que ele deixou, acho que nós temos que estar levando, então, em consideração. E cada um fazendo a nossa parte, né? Que não adianta nós colocar uma estátua lá na frente também e daqui a pouco puxando o tapete ou fazendo alguma coisa para a coisa não andar. Então, além do discurso, nós temos que também fazer ações, temos que se empenhar e fazer a coisa acontecer também. Acho que cada um faz a sua parte, acho por isso que nós temos, né, esse hospital lá, então é isso que nós temos que estar empenhado para que realmente a coisa aconteça. Então, a gente já teve aí algumas ajudas com os deputados, que a gente foi, brigou e que andaram trazendo esse recurso, né, empenhando para estar melhorando o nosso hospital. A gente agradece, então, em nome das pessoas que ajudaram o nosso hospital. Essa semana a gente teve também em Florianópolis, no congresso, onde a gente passou visitando alguns gabinetes dos deputados, nos intervalos, e fico feliz e quero aqui contribuir junto com vocês, está repassando. Então, o nosso deputado Marcos Vieira destinou mais R$80 mil, né, para o nosso município, para a gente estar vendo junto com o nosso partido, o PSDB, junto com, né, o nosso vice-prefeito, junto com o Alemão, junto com os outros, né, membros do PSDB, para a gente estar investindo, então, no nosso município, ver qual é a área que realmente a gente tem mais carência, mais urgência. Então, quero agradecer aqui, né, na tribuna, então, mais essa ajuda aí que a gente tem. E o mais, então, desejar a todos aí uma boa semana de trabalho. Nós estamos entrando na Semana Santa, né, então, que realmente buscamos esse espírito, né, de estar fazendo essa recompensa, de estar meditando um pouquinho nas nossas ações, o que nós podemos estar ajudando o nosso próximo e ajudando a nós mesmos. Se é isso, boa noite a cada um de vocês. Continua a palavra livre. Vereador Diomar. Boa noite ao presidente, demais vereadores, aqui o povo que nos assiste. Primeiramente, também quero parabenizar o Dr. José Inácio aí, né, pela essa iniciativa, de pedir ao vereador Johnny que essa história do Padre Cornélio para nós colocar na chegada da nossa cidade do Rio do Campo, com certeza que vai embelezar muito bem a cidade também, e vai ficar ali muito povo para ver o que o Padre fez aí para o nosso município, que todos nós precisamos. Também quero dar os parabéns para a Stephanie e para a Karine, também o Marcelo, que é nosso companheiro da assistência social, que vieram aqui com esse projeto, veio na nossa casa hoje. Até fiquei muito admirado que passou de vez, né, na primeira passagem. A gente também olhou, desde 2010 foi aprovado esse projeto pelo governo federal, então a gente também foi favorável a esse projeto, a gente não usou ali o uso da palavra, mas a gente foi favorável a esse projeto aí, a gente sabe o empenho que a Karine aí e a Stephanie tem na assistência social aí, trabalhando junto com o Marcelo aí. Também não podia deixar hoje de falar um pouquinho sobre a grande obra da administração que foi empleitada na comunidade da Varaneira, que a empresa Retos está tocando lá. Então, semana passada, a gente fez uma visita com os vereadores, segunda-feira, e fui de volta essa semana lá. Então, a gente foi segunda-feira, infelizmente eles não estavam trabalhando com os vereadores, a gente foi quinta-feira lá, a empresa está trabalhando. Eu queria que os vereadores voltassem lá também, os vereadores da oposição, que nós chamamos aqui, voltassem lá para ver o trabalho que estão fazendo naquela comunidade lá. Com certeza, vai ter nós do Rio do Campo ter orgulho, a primeira vez de ser extremante com o município de Vitor Meireles. Sempre todo mundo conhecia quando chegava o município de Vitor Meireles
e o município do Rio do Campo, ele já dizia, ó, mudou de município. Eu tenho certeza que agora, esses últimos anos aí, o povo vai se orgulhar sim de quando chegar no município do Rio do Campo e ver o serviço que está feito naquela comunidade lá. Também não podia deixar aqui de agradecer o meu vizinho, o Leopoldo Kowalski, também muito companheiro, está cedendo lá uma grande pedreira que todo município, todos nós vereadores, né, o povo sabe que hoje não está fácil mais para tirar pedra, torquir pedra e coisa. Então ele cedeu uma pedreira lá para nós, para o nosso município. Então mais de 300 cargas de pedra aí foi tirada. Essa semana foi feito um ótimo trabalho, né, foi levado aí na comunidade de Rio Caixão, Alto Rio do Campo, Varaneira, Rio da Prata. Hoje estavam trabalhando, levando pedra. Então não podia deixar aqui de deixar o meu agradecimento, né, ao Leopoldo Kowalski por ter cedido essa pedreira aí para nosso município. Então era isso que eu tinha. Meu muito obrigado. Continua a palavra livre. Passo a presidência ao vice-presidente Veroni. Posso fazer uso da palavra livre. Então, com a palavra, o vereador Antônio Carlos Contesini. Boa noite, presidente em exercício, meus colegas vereadores. Aqui comentar o Dr. Kleber, a Karina, em nome dela, os funcionários da secretaria, nosso jornal aí, os que nos assistem, o Zé. Acho que é importante esse projeto, Karina, porque foi bem discutido na mesa da comissão. A gente sabe que é uma lei e também sabe do trabalho que é feito, né? Então, acho que foi bem discutido na comissão, agradecer aos vereadores pela aprovação. E, para comentar a respeito do padre Cornélio, Zé, né, que é mais popular, o Zé, né, doutor José Inácio, é muito fácil, porque eu acho que as crianças da época, que nem eu era criança no início, né, que conheci ele, isso que marcou no subconsciente, né, da educação que passou para nós, a humildade que ele passava para nós, né, o trabalho sério que ele fazia como um ministro da igreja. Então, acho que é uma história, é uma cultura que eu acho que nunca vai ser esquecida do nosso município do Campo, nem pode ser esquecida. Então, a gente sabe da dificuldade, talvez, que atravessa o município, não é só o Campo, todos os municípios, né? Mas quem sabe, se não fizer esse ano, né, no ano que vem, né? Hoje nós temos aqui, amanhã pode ser outros que estão, acho que dá continuidade a esse projeto para fazer uma grande obra, do meu ponto de vista, porque para jamais ser esquecido. Porque eu lembro quando construí aquele hospital, inclusive eu estava fazendo a quinta série aqui no município do Campo, e eu trabalhava naquela época, por causa que hoje defendo que o jovem tem que começar a trabalhar, não judiar, mas trabalhar, tem que começar a trabalhar. Naquela época eu trabalhava de servente pedreiro, o falecido Jamil Ferrari, e com o falecido tio dele, que era o Vecchio, o Silvestre Vecchio. Então eu fui um guri que ajudei, puxar algum carinho concreto para aquela parte de trás do hospital, lá para fazer a laje, porque na época não tinha esse concreto usinado, era no carrinho. E eu nunca me esqueço, eu estava puxando o carrinho, e na época o cara era pesão, tinha vontade de trabalhar. Quando era para descer a rampa, eu estava de tênis, eu vinha correndo em cima da laje assim, e descia escorregando por causa da areia que derramava, né? Não vinha andando. Então, enquanto os outros faziam uma viagem, que mostrar serviço, fazia duas viagens com o carrinho de mão. E o padre Cornélio chegou lá e me chamou a atenção. Dizer, enquanto está dando certo, tudo bem, mas daqui a pouco não vai dar certo, ele falou para mim. E aí eu respeitei ele, não descia andando, né? Então, a gente tem várias coisas. Aquilo que o Zé falou aqui, ele saía todo dia de manhã, lá na praça do campo. Tinha uma obra sendo construída, ele chegava lá, ele, com aquele jeitinho carinhoso dele, ele chamava a atenção de um pedreiro, de um servente, do desperdício do material que estava acontecendo. Eu nunca vou esquecer isso. Então, foi uma pessoa que marcou muito em Rio do Campo. Principalmente na minha família e na minha memória, não vai ser fácil, não vai ter na história do nosso município do Campo. Então, acho que nós temos que preservar isso. Eu digo, né, os vereadores e o Zé, que eu participei de uma reunião dentro do hospital, onde no início da reunião se falava em fechar o hospital. E eu fui na reunião sem ser convidado. E aí lá nós falamos que o hospital não ia fechar. Graças a Deus, lógico, com o trabalho de todo mundo, dos médicos nosso do Rio do Campo, da população do Rio do Campo, da diretoria do Rio do Campo que hoje se encontra. Então, graças a Deus, né, nosso hospital está sendo reformado e está começando a encaminhar. Então, acho que isso é mais uma mexida, né, para nós perceber aquilo que nós temos que fazer no nosso município do Campo. Então, se o padre Cornélio construiu aquela obra, lógico, ele foi buscar recursos na Alemanha, mas eu nunca esqueço que a prefeitura, o prefeito na época, o senhor Ernesto, me ajudou, a comunidade toda ajudou. Meu pai, eu nunca lembro, nunca esqueço disso. Nós não tínhamos dinheiro, mas ele deu uma novilha, que aquela novilha era para arrecadar fundos para o hospital.
Então, por que nós hoje vamos deixar fechar o hospital? Se lá está construído. Então, no momento que alguém fazer uma campanha, que alguém falar do hospital, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar do saudoso Padre Cornélio. Porque aí nós vamos pensar com carinho e nós vamos ajudar. Porque se cada um fazer a sua parte, as coisas acontecem. Então, acho que foi bem lembrado, Zé. Acho que nós temos que dar continuidade ao projeto e também, com certeza, nosso hospital, enquanto eu puder ajudar e estiver fazendo parte, seja como político ou seja como cidadão rio-campense, com certeza eu vou estar ajudando. Porque isso aí vai ficar na história de todos nós. E vou levar essa indicação para o prefeito e vou conversar com ele com certeza, para dar andamento. Nós também quero fazer um lembrete aqui que no dia 16 de abril, nós temos baile para a escolha da candidata rainha da Festa da Origem. Então as pessoas que aqui estão, né, que ajudem a divulgar, né, essa data, e que possível, vereadores, aqueles que não encontraram a rainha, ainda dá tempo, a candidata, desculpa, ainda dá tempo. Então vários vereadores já indicaram, né, eu fiz um desafio para eles, cada vereador indicar uma candidata, né. Então, para nós poder colocar lá, né, acima de 15, 16 candidatas, quem sabe umas 20, que quanto mais candidatos colocar, mais pessoas vão envolver no baile, e com certeza aí o baile se paga, para não estar tirando fundo de outro lugar, né. Então, acho que dia 16 está meio perto, então se puder dar uma mão aí e colaborar. E também deixo o convite, né, para pessoas que continuem assistindo a sessão, que venha, a casa está sempre de portas abertas. E eu sempre digo que essa casa aqui não é dos vereadores, né, é da população, e essa tribuna aqui está à disposição. Seria isso. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Antônio Carlos Montesini. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, declaro encerrado a 6ª sessão ordinária do dia 21 de março de 2016.